Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula então nós vamos falar sobre organelas, sobre compartimentos celulares, né? Então nós temos a possibilidade de identificar em algumas lâminas histológicas, a partir da afinidade dos corantes e das características das células, a possibilidade de ver determinados compartimentos, ou pelo menos as regiões aonde esses compartimentos estão localizados, né? Então, para isso, nós vamos usar o Histology Guide, né? Vamos entrar aqui no Slide Box. Primeira lâmina que nós vamos observar está localizada aqui no capítulo 6, que é de tecido nervoso, tá? Então, nós temos várias lâminas. Depois, quando a gente estudar na histologia o tecido nervoso, nós utilizaremos e veremos muitos desses aspectos. Por enquanto, nós vamos ficar aqui com essa lâmina, que está aqui na medula espinhal. Então, é um corte histológico de medula espinhal, aonde a coloração que foi utilizada é o cresil violeta. Então, ela não é uma coloração típica de hematoxilina e eosina, como a gente tem na maior parte das lâminas histológicas, tá? Então a gente clica aqui dentro do slide, vai aparecer um texto aqui com algumas explicações, falando um pouco sobre o cresil violeta, a possibilidade então dele corar estruturas, né, de acordo com a característica. Ele é um corante básico, né, então ele vai se ligar particularmente nos ácidos, né? Então, o que tem de ácido da célula? O DNA, né? O RNA, e ele tem ainda uma preferência pelo RNA. Então, todas as partes da célula onde tem RNA, esse corante vai ter uma ligação e por isso elas vão ficar mais coradas. Então, aqui no caso, a gente tem um corte transversal da medula, então a medula espinhal. Vejam que tem uma área grande aqui que está bem transparente, porque esse corante, então, ele acaba não corando nada nessa área, ela fica quase translúcida. E na parte central, onde a gente tem aqui o H medular, né, que corresponde a uma área de substância cinzenta, é uma área onde tem corpos celulares de neurônios, né? Aqui, então, a gente vai observar áreas onde esse corante está mais depositado, onde tem maiores depósitos desse corante, tá? Então a gente vai aproximando, né, principalmente aqui nessa região que a gente vai chamar do corno anterior ou ventral da medula, do H medular. Então aqui a gente vai identificar os corpos celulares de alguns neurônios. Aqui a gente já consegue ver esses corpos celulares, né, que estão presentes. São corpos celulares de neurônios motores. Então esses neurônios eles têm um papel importante na inervação do tecido muscular estriado esquelético, né, para dar a coordenação desse tecido e etc., contração muscular, movimento, né? São células que fazem intensa síntese proteica, né? E nós vimos que a síntese proteica ela inicia a partir do material genético, dos genes que estão no DNA. Esses genes são transcritos, ou seja, é formado um RNA a partir da leitura desse DNA. E esse RNA, que é chamado então de RNA mensageiro, porque ele leva uma mensagem, que é o código, para formar uma sequência de aminoácidos que vai se transformar numa proteína. Então esse RNA mensageiro ele sai do núcleo e ele vai para o citoplasma. E no citoplasma ele vai se ligar naqueles compartimentos celulares que são relacionados com a tradução, ou seja, com a leitura do RNA mensageiro e com a criação de uma sequência de aminoácidos que vai formar uma proteína, tá? Então, como esse RNA está aderido aos ribossomos ou ao retículo endoplasmático rugoso, né, que é onde também tem uma quantidade de RNA, o corante vai ficar mais depositado nessas áreas, né? Então vai ser possível a gente visualizar áreas aonde esse corante está mais depositado e identificar essas áreas como
áreas onde predomina retículo endoplasmático rugoso e ribossomos. Então vejam, aqui tem um neurônio, esse é o corpo celular. O neurônio é uma célula que tem prolongamentos, então ele tem um axônio, normalmente é um prolongamento maior, e ele vai ter vários dendritos, né? No caso do neurônio multipolar, ele tem vários dendritos. Aqui a célula, ela tem um núcleo, né? Aqui tem um nucleolo bem evidente. Depois a gente vai estudar o aspecto nuclear e vai poder caracterizar isso melhor. Por enquanto a gente vai só observar. Vejam os limites da célula. E aqui dentro a gente tem áreas como se fossem pontilhadas, né? Áreas basófilas, né? Ou seja, tem afinidade pelo corante básico, no caso o cresil violeta. Então essas áreas citoplasmáticas são áreas de retículo endoplasmático rugoso e também de ribossomos, né? Antigamente não se tinha essa ideia, então quando se usou esses corantes e se descobriu essa substância basófila, né, que estava ali, foram batizados de corpúsculos ou substância de Nilsl, né, Nissl, Nilsl. E esse é o nome do pesquisador, então, que descobriu pela primeira vez, que foi batizado com o nome dele. Então, essa substância basófila, ela fica distribuída no citoplasma. Aqui a gente tem uma outra imagem de um outro neurônio, aqui também, parte central, corpo celular, e o citoplasma aqui, todo ele preenchido com uma grande quantidade desses compartimentos, que a gente visualiza, então, a partir da coloração com esse corante básico. Tá? Esse efeito também poderia ser observado na coloração com hematoxilina e eosina. Então, nesse caso, a eosina estaria presente, né? Formaria uma área mais avermelhada, rosa de fundo, e esses corpúsculos apareceriam, então, corados pela hematoxilina. Mas a diferenciação é mais difícil, porque o contraste fica menor. Então, por isso, acaba se usando essa coloração com cresil violeta, que permite uma identificação mais clara desses corpúsculos de Nilsl, que são basófilos, e que correspondem, então, a retículo endoplasmático rugoso e ribossomos, né, que são compartimentos relacionados com a síntese proteica, né, especificamente com a tradução. Eles vão fazer a leitura do RNA, e por isso o RNA está ligado com esses ribossomos, e o RNA acaba se ligando também com o corante, né? E aí então a gente consegue observar esses compartimentos. Tá? Bem interessante explorar toda a lâmina. As áreas restantes, elas ficam então quase descoradas, né, com pouca coloração, porque não tem afinidade pelo cresil violeta. Tá? Então, esses são os primeiros compartimentos. Né? Normalmente, quando a gente estuda essa lâmina, a gente utiliza no laboratório de histologia a coloração com hematoxilina e eosina, e é uma lâmina que no laminário ela está classificada como a lâmina 81, tá? Uma lâmina de medula óssea, de medula espinhal, medula óssea é outra, uma lâmina de medula espinhal, corada então especificamente para a visualização, nesse caso aqui, dos corpúsculos de Nilsl, né, que correspondem a retículo endoplasmático rugoso e ribossomos, né, que estão aderidos com RNA. Tá? Então é interessante explorar toda a lâmina. Aqui do outro lado também tem corpos celulares, se a gente for no outro corno ventral. Ó, a gente pode ir aproximando. O Histology Guide aqui é bom para isso, né, porque permite essa aproximação. E a visualização aqui, ó, desses corpúsculos de Nilsl. Tá? São corpúsculos, então, basófilos, que estão presentes dentro dos neurônios, no citoplasma dos neurônios, né, que fazem neurônios motores, que constituem, então, o corno ventral ou anterior da medula espinhal.